Todos os anos, milhares de pessoas cruzam a fronteira dos Estados Unidos em busca da vida que sempre sonharam. De fato, muitas pessoas sonham, planejam e se preparam, batalham muito para estar aqui. Outras, no entanto, acabam sendo trazidas para cá sem nunca sequer ter sonhado um dia morar fora do Brasil. Essa é a realidade de muitas mulheres que, assim como eu, abraçaram a vida de imigrante para apoiar seus maridos em suas carreiras internacionais. Bem-vindo ao Latincast, a sua comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Hoje, um episódio diferente, muito especial para mim, inclusive, porque eu estou aqui ao lado de duas mulheres, assim como eu, esposas expatriadas e que também são minhas amigas. Sejam muito bem-vindas, Annelise e Jéssica. Obrigada, meninas, por aceitarem o meu convite. Obrigada pelo convite. E vamos começar, meu primeiro podcast. Ai, que bom, que honra, hein? Que responsabilidade. É um prazer estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. Bom, para contextualizar vocês, como eu falei, é um episódio especial para mim porque é a minha realidade, né? Eu abracei, deixei tudo no Brasil, abraçando a carreira internacional do meu marido. E, inclusive, nós três estamos aqui por conta da Mercedes. O meu marido, o marido da Annelise e o marido da Jéssica trabalham para a Mercedes aqui nos Estados Unidos. E eu quero que vocês comecem contando para mim, eu vou perguntar primeiro para a Anne, como foi essa chegada aqui nos Estados Unidos? Eu sei, nós nos conhecemos, na verdade, desde o México. Eu também morei no México, a Annelise também. Ela, inclusive, uma curiosidade, foi a primeira pessoa que eu conheci de brasileiro nessa minha jornada aí pelo mundo atrás do Daniel. Eu estava me preparando para mudar para o México. Eu estava grávida ainda. E quando eu cheguei no hotel no México para fazer a visita do Look and See, para escolher a casa que a gente ia morar e tudo mais, você já estava lá esperando liberar a tua casa para morar, né? Com os meninos. No hotel. Morei 3 meses no hotel no México. É a parte que ninguém conta. Mas o meu processo de saída do Brasil começou em 2018, quando o Glauco teve a oportunidade, falou, tem uma vaga no México, topas? Aí falou, ok, vamos ver. Mas só que foi tudo muito rápido. A proposta, ele disse sim em fevereiro, em julho a gente estava lá. Então, eu tinha uma carreira, eu era arquiteta, tinha meu escritório de dia, à noite eu dava aula na faculdade de arquitetura. E eu era coordenadora do curso de arquitetura, tudo muito bem, seguindo tranquilamente. E aí, vamos largar tudo e encarar. Aí, fomos para o México. Quanto tempo vocês ficaram no México? Quase 2 anos. Né? Aí, a gente chega, procura um lugar para morar. A gente teve que ficar 3 meses morando no hotel, porque a casa estava finalizando a obra que a gente ia alugar. Então, a gente esperou terminar a obra no hotel e depois fomos para casa. E aí, no final do contrato do México, teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Aí, de novo, em 3 meses, deu sim. E pá, nossa mudança veio de caminhão do México para cá. Então, a gente já veio... Tinha muita coisa do México, a gente trouxe. Porque eu tive que deixar para trás tudo. A gente sai do Brasil com 2 malas cada um. Né? E um container de uma... Aqui não tem uma Fiorino, né? Mas uma caminhonetinha pequena é o que a gente pode trazer. A caçamba de uma Fiorino e 2 malas cada um. O resto fica para trás, roupa, aqueles potinhos de plástico que mulher adora, que você não sabe o que faz, não dá para doar. A Tupperware, tudo. Sua casa fica, gente, como eu tenho tanta coisa. Na hora da mudança, você tem que definir brota. a prioridade. Aí você doa tudo, aquela coisa que você teve a vida inteira para comprar, você põe no marketplace, vende por mixaria. E dá um monte de coisa para a família inteira. Todo mundo tem coisa minha, da minha família, porque eu não tinha o que fazer. E aí, esse desapego foi muito mais difícil de sair do Brasil para o México, porque foi o primeiro. Então, eu tinha minha carreira, tinha tudo lá, minhas coisas, minha família. Esse momento foi o primeiro, foi o mais difícil. Do México para cá já não foi tão difícil, porque eu já tinha desapegado de tudo. Então, a gente nem comprou muita coisa, porque a ideia era voltar para o Brasil, não era vim para os Estados Unidos. Então, e coube num caminhão, a gente já tinha mais coisa. Um caminhão é maior do que uma Fiorino, né? Então, a gente já conseguiu trazer um pouco mais de coisa. E aí, a gente chegou aqui em novembro
No inverno, que todo mundo aqui já hiberna, é difícil você ter programa. Novembro de 2019. Novembro de 2019. Então, todo mundo já hiberna, que não tem muita coisa para fazer, porque é frio. E em março chegou o Covid. Então, que a gente já estava em casa, acabamos de trancar a porta e ficamos em casa. A gente já vai chegar nessa história, porque essa parte da história da Annelise é super engraçada. Para quem viveu de fora, te ouvindo falar, tem um tom de humor. Mas a gente já chega lá. E você, Jéssica, conta um pouquinho como foi essa sua vinda, quando vocês chegaram aqui nos Estados Unidos. Enfim, conta um pouquinho como tem sido. Como foi essa chegada aqui. Para mim, a minha já foi diferente da Anne, né? Porque o meu desapego já foi direto do Brasil e já vem direto para cá, né? Nós chegamos aqui, foi em dezembro de 2017. Então, além do frio que a gente chegou, a gente pegou aquele inverno que foi, depois de não sei quantos anos, voltou a nevar aqui em Charleston, né? Então, a gente pegou aquela neve que teve aqui. E também ficamos... quase um mês no hotel para até conseguir ajeitar toda a papelada, a casa para alugar, encontra a casa, qual que vai ficar, toda aquela burocracia. E a escola que a casa, aliás, que a gente escolheu, você tem um parâmetro assim com a escola, né? Então, as casas que você procura, você... é baseada qual é a melhor escola para o seu filho, né? Então, sem você conhecer nada, quem que você pergunta, para onde você vai. Quando nós chegamos, o meu marido ele foi um dos primeiros, junto com outros também, a chegar aqui na Mercedes, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Não tinha referência de nada. Quando você veio em 2017, você veio com um contrato de expatriado. Eu acho legal até explicar, porque é um termo que a gente já tá familiarizado. Mas existe uma diferença. Quando a gente fala em um contrato expatriado, ele mantém o vínculo empregatício com a Mercedes ou a empresa, qualquer empresa, né, no Brasil. Então, a pessoa continua sendo funcionária do Brasil, mas está emprestada para uma unidade no exterior, né? E então, tem a sua vaga de volta tem no sua final vaga, do contrato. É um prazo, é um Exato. contrato de um prazo certinho. Você vai com tanto tempo. No caso do meu marido, quando a gente veio, eram só 2 anos. Né? Então, já tinha o prazo dele para voltar. E a vaga... reservada. E uma grande diferença. Para voltar. Os benefícios. E como expatriado, os benefícios são bem diferentes. São muito diferentes. De um tem local. muito mais benefício do que um contrato local. Então, ela chegou aqui como contrato de expatriado. Hoje é contrato local. Hoje é local. E vocês eram no México expatriados. E aqui com contrato local, que é a minha realidade hoje também. Então, acho legal só esclarecer isso, porque muita gente não conhece e não sabe das diferenças. Então, voltando. Você tinha o Nick pequenininho. Quantos anos o Nick tinha quando você chegou? E quando viemos, então, né? Viemos eu, meu marido e o meu filho. Ele estava com 5 aninhos, tinha acabado de fazer 5 anos. Inclusive, eu e meu marido, a gente tinha acabado de casar também no Brasil. A gente tinha acabado de... Fazia menos de 6 meses que a gente tinha entrado no apartamento. Estávamos comprando apartamento, imobiliando tudo. Aí, de repente, chegou. Ele soube da vaga... passou pela entrevista, em coisa de menos de 3 meses, deu certo. E aí? Vai? Eu também, eu trabalhava no Brasil, trabalhava em banco, minha vida sempre foi a vida bancária no Brasil, carreira bancária. E, de repente, você se vê assim, numa proposta... Caramba, é uma proposta boa, né? Você pensa muito na família, você pensa muito, assim, do meu filho, né? Ao que você vai poder propor pro seu filho. E, ao mesmo tempo, eu vou seguir meu marido, né? Mas, assim, eu sei que tem tudo certinho para ele. A vaga é dele e eu só vou. Eu vou acompanhar, eu só vou. Lá a gente vê o que vai dar pra Jéssica. E é exatamente esse o ponto centro dessa gravação aqui de hoje. Por quê? Independente de no México, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, a gente sabe das dificuldades e reconhece os desafios que os nossos maridos enfrentam todos os dias também. Porém, para eles, a hora que eles chegam no país novo, a rotina continua a mesma. Acorda, vai para o trabalho, continua fazendo o que sempre fizeram nas outras unidades lá. Então, assim, entre aspas,
é um cenário mais confortável. No meu ponto de vista. E eles não vão concordar. Eles não vão concordar com a gente. Mas a gente sabe que é bem essa a realidade. Exato, mas o desapego aconteceu também por parte deles, né? Mas o deslumbre com a carreira acontece de fato. E é a gente que, de fato, chega do zero. Sem dominar a língua, sem saber o que nos aguarda. O que eu tenho pra mim, assim, quando eu conversei uma vez com meu marido, eu falei pra ele, eu vou te acompanhar, eu vou te apoiar, mas isso é um investimento que eu tô fazendo em você. Porque pra mim era tudo incerto. Era incerto o que ia ser pra mim, o que eu vou encontrar nesse caminho. Era incerto até pro meu filho, né? Então, assim, o dele era o certo, né? Então, é você praticamente patrocinar e investir no seu marido ali, né? Então, é o que eu me senti no começo. É a forma como eu realmente me senti vindo para cá. Eu já era um espírito mais desbravador. Falei, vamos arriscar, ver o que é. Mas até também por ele. Se ele quisesse continuar subindo na Mercedes, acho para todo mundo, ele tinha que ter uma experiência internacional. Ficando aqui ou não ficando, precisava de ter essa experiência profissional. Para ele conseguir ter outros passos dentro da Mercedes. Falei, eu só perguntei para ele, você tem emprego lá? Tenho. E se voltar, você tem emprego? Tem. Falei, então vamos. E depois a gente vê o que vai acontecer. Então, vamos lá. Chegamos aqui, então. Chegamos nos Estados Unidos, você comentou. Chegaram em novembro de 2019, no inverno. Inclusive, quando eu cheguei aqui, você também foi a primeira pessoa que me acolheu. A gente saiu para tomar um café, eu fui até a sua casa e você me abriu os caminhos. Por isso que o Latincast faz tanto sentido para mim também, porque eu me sinto um pouco sendo essa pessoa que a Anne foi para mim quando eu cheguei. Você chegou, de fato, com uma ânsia de me preparar, talvez. Para tudo que vinha. Para tudo que vinha. Porque foi um choque para você, Foi Anne? um choque, porque o México é uma realidade completamente diferente. Eles são intensos e calorosos, né? E aí, chega aqui... O americano, ele é individualista, ele não tá nem aí para você. Mas não é preconceito, é da personalidade dele. É cultural, né? É cultural, ele não se interessa saber da sua vida. Então, e no México não. E aí a gente chegou aqui no inverno, sem conhecer ninguém. Eu fiz inglês quase minha vida inteira. E cheguei aqui, não entendia nada. Falei, what? Aí as pessoas falavam comigo, eu falei, você pode me mandar um e-mail, por favor? É verdade. Porque a gente estuda inglês no Brasil, mas com professores que falam devagar e com sotaque de português. E aí um nativo fala rápido, juntando sílabas, juntando as frases inteiras, você fala, o quê? Não é isso que está escrito aqui, o que você falou. Aí ele fala, me manda um e-mail. Aí até o ouvido começar a entender, escutar, foi um tempo, eu fiquei muito sozinha. E tudo que você perguntava, eu cheguei na escola, como é que eu faço isso? Onde que é isso? E a resposta da moça da escola era, põe no Google. Obrigada. Gente, é igual o né? Até hoje eu não me conformo quando eu sou toda, I thank you very much, a resposta. Mas é da cultura deles, eles são muito práticos, então não tem esse mimimi. E aí a gente chegou no inverno. Isso. Chegamos no inverno, todo mundo dentro de casa, frio. E os meninos sentindo falta de ir pra rua para brincar, os amiguinhos, e nada para fazer. Quantos anos os meninos tinham quando você 7 e 9. Né? Começando a adaptação na escola, e aí logo depois já veio férias de inverno, de final de ano. Então, continuamos dentro de casa. E aí, em março, começa o Covid, continuamos dentro de casa. E aí, as escolas fecharam? As escolas fecharam com aula online. Então, a adaptação deles na escola para o inglês, tudo isso foi só levando mais tempo. E eu ficando em casa com eles. E o Glauco ficou um tempo em casa também. Mas, graças a Deus, esse estado aqui, a gente teve um lockdown menor. Foi, graças a Deus, não foi tão crítico. Ainda bem. E aí, a gente teve que ficar em casa, fazendo aulas online. E a mãe que lute, E a mãe, né? que lute para ficar entretendo esses meninos, fazendo com que eles fiquem na frente do computador, escutando uma língua que eles não entendem nada, né? 7 horas por dia. 7 horas de aula horário online. de aula. Aí parava umas pausas para... A pandemia foi desafiadora para qualquer pessoa em qualquer contexto, né? Foi um momento muito difícil e delicado. Agora, recém-chegada na América. Recém-chegada. Mulher. No inverno, em lockdown. Aí a gente ficou aqui. E aí meu marido chegava em casa, oi, tudo bem?
como foi seu dia? O que aconteceu? Nada. Nada. Por que você tá assim? Nada. E é difícil. Porque não aconteceu nada. Exatamente, não aconteceu nada mesmo. Você também se porque via... mesmo com o lockdown deles, né? Eles continuaram trabalhando, né? E podia ir até... Teve a fase que precisou ficar em casa. Mas teve a fase que já liberou, foi pouco tempo. Pode ir com as máscaras e tudo mais. E as crianças não estavam permitidas voltar para a escola, né? O meu estava com uns 7 anos nessa fase também. Então, o maior desafio foi... Como é que você faz uma criança de 7 anos... ficar ali sentada e ela entender que ela tem que ficar sentada e prestar atenção naquela professora que está falando lá na frente. Então, assim... E eu estava, na época, com o meu segundo filho já, o pequenininho. Então, era um chorando do lado. Era o outro que, às vezes, você via, estava olhando para o teto. Você via, estava, né, prestando atenção em outras coisas. Então, realmente, assim, essa fase, né, foi bem desafiadora para todo mundo, né? Uma curiosidade, você já falava inglês quando chegou? Eu já falava, por conta de quando era criança, eu morei por 1 ano no estado de Ohio, com os meus pais. Só que isso já faz mais de 20 anos, né? Então, e a mesma coisa que a Anne falou. Esses anos todos, né, no Brasil, depois que voltamos, continuo fazendo um inglês aqui, escola, às vezes um professor particular ali, mas a hora que eu voltei, falei, não, vou entender tudo, gente, vou botar vou desenferrujar esse inglês rapidinho. Não foi assim, porque o sotaque daqui é totalmente diferente, eles falam muito rápido, e eu me dei conta que, caramba, eu acho que eu nem sei falar direito inglês, porque não tô entendendo nada que essa galera tá fazendo. Se eu tinha que fazer uma ligação, eu falava, moço, pode mandar para mim por e-mail? Ou espera um pouquinho, você pode... Deixa eu anotar aqui o que você tá falando. Mensagem. Eu acho que todo era mundo muito passou pela difícil fase de mandar por SMS. Me manda por e-mail, SMS só pra garantir. É um sotaque muito diferente, bem assim, deles, que realmente foi... Mas é aquela questão de você ir treinando o seu ouvido, até você realmente... tá falando isso agora. Mas o desafio que eu senti do inglês maior, na verdade, foi com o meu filho mais velho. Quando ele veio, ele estava com 5 anos, então ele estava começando, assim, o aprendizado no Brasil, né? Saiu do Brasil no prezinho, aquele abecedário ainda, aprendendo as letrinhas, o som das letras brasileiras, né? E em português. Aí chega aqui, o A não é mais A, né? O B, o C não é mais C. Então, foi bem difícil, assim, essa fase para ele, né? Bem no começo, eu achei que ele não ia pegar. Ele pedia muito para voltar pro Brasil. Ele não conseguia entender. Mamãe, mas por que você veio para cá? Por que a gente tá aqui? Por que eu não posso mais ver a vovó? Sempre falou muito da vovó, sabe? Então, assim... É aquela coisa... Eu me senti assim... Gente, não é sobre mim agora. Não é sobre assim, nossa, eu preciso me adaptar, eu preciso primeiro estruturar. Estruturar isso daqui primeiro, porque se o filho não tá bem, se o filho tava lá chorando na escola, chegava em casa e não entendeu nada, e o amiguinho, para ele, todo mundo tava sendo rude, porque ele não conseguia entender. E, de repente, você fala, gente, se ele não tá bem, não tem como ficar bem, né? Então, o meu maior desafio, e acredito que de muitas mães, quando vem aqui com a criança pequena... É realmente você primeiro dar essa estrutura para o seu filho. Você primeiro deixar tudo redondinho ali para você falar assim, agora eu vou cuidar de mim. Agora eu vou cuidar de mim. Só que isso leva um tempo. E se você realmente, assim, se desespera, que aconteceu bastante também. Eu ia perguntar, quantas aconteceu vezes, bastante também. nesse tempo, vocês já pensaram assim, vou largar tudo, cansei dessa palhaçada, quero ir embora? Muito. Gente, muito. Até assim, o meu marido chegar... Depois de 2 anos que a gente estava aqui, estava muito próximo, né, do contrato dele vencer. Um tempo antes, o chefe dele já tinha proposto para ele, né, da vaga local. E ele sabe bastante... Meu marido sabe, assim, como eu sou bem apegada no Brasil, minha cidade, minha família. A maior preocupação dele foi... Esse aqui agora não vai ter mais para onde voltar. Não vai ter pra onde correr. Ele chegou pra mim, eu lembro perfeitamente, assim, dele chegando pra mim e falando, olha, tá certo, mas eu só vou aceitar se você realmente estiver bem. Porque a família tem que estar bem. Porque esse aqui agora não tem como a gente falar, não, daqui a 1 ano a gente vai voltar, tem uma vaga lá no Brasil, tá tudo certinho. Não, assim, a gente... Então... Essa é uma percepção minha, eu quero saber se vocês compartilham também. Assim como você,
e diferente da Anne, eu nunca tive esse espírito aventureiro de vamos pro mundo e tudo mais. Eu sempre fui muito apegada também às minhas raízes, à minha família. Até hoje eu tenho essa dificuldade, já tô indo para 6 anos morando fora. Porém, quando eu olho para essa jornada já de 6 anos morando fora, em termos de família, a família menor, né, que a gente chama. Você, seu marido, seus filhos, com os desafios que são diferentes por estar imigrando, vivendo em outro país, vocês também se sentem muito mais fortalecidos enquanto família? Muito mais. A família fica muito mais forte. Primeiro, para você topar um desafio desse, sua família tem que estar bem. Não acha que vai ser... a gente está mais ou menos, vamos tentar lá. Quando chegar lá... Piora. Se você tem problema no Brasil, você vai trazer o problema para cá e a chance é piorar. Vai piorar. Vai piorar. Então, você tem que estar muito bem, a família tem que estar andando numa direção só, todo mundo com o mesmo objetivo. E quando a gente chega num país diferente, você só tem a sua família. Então, isso fortalece muito os laços. Realmente, a família se fortalece muito mais, porque no Brasil a gente ficava muito mais espalhado. A gente não fazia tanto programa junto, porque às vezes tinha que visitar um monte de parente, aí ia cada um para um lado. E também tinha um monte de parente, minha família é grande, aí vinha para cá, vinha para lá. É um monte de parente que dá palpite na sua vida. E aqui não tem ninguém para dar palpite. A gente tem que se resolver por nós mesmos, tem o lado positivo e o negativo. Mas a gente tem que resolver nossos problemas. E une muito mais a família. Fortalece essa percepção que eu tenho também. Você também? Eu tenho. E para mim foi, na verdade, assim, não só um país novo, né? Foi um status totalmente diferente. De recém-solteira, praticamente, que nós chegamos aqui foi em dezembro de 2017. Eu me casei em outubro de 2017 com meu marido. Então, assim... Veio na lua de mel. Que coragem! A lua de mel foi... Praticamente. Então, assim, não foi só adaptar, nossa, a um país novo, uma vida nova. É a vida de casada também, né? Uma pessoa, por mais que eu já conhecia ele, a gente já estava há alguns anos juntos, mas é diferente, né? Quando você passa a morar com essa pessoa. Então, eu senti bastante no começo, assim como a Tani. Eu era bem apegada. Eu ainda sou bem apegada. Eu sinto bastante saudade ainda. Já me falaram várias vezes. É o começo, os primeiros anos. Esses primeiros anos, para mim, já estão virando já quase uma década daqui a pouco. Então, assim, acho que é perfil de cada um, realmente, né? Eu nunca tive muito o espírito de aventureira e vou me jogar. E eu fui sempre mais reservada. Família, aqueles finais de semana com todo mundo junto. Então, eu senti bastante. Hoje, eu me vejo já bem adaptada aqui. É até um pouco estranho quando a gente vai para o Brasil e mesmo aquela casa que você cresceu ali, que você já está acostumado, a hora que você chega, já não é mais aquilo seu, já não é mais. Então, você até sente saudade daqui. Você fala... acho que tá na hora de eu voltar. Verdade. Né? Então, foi mais ou menos isso também. Ok. Falamos aqui um pouco dos desafios dessa chegada. Filhos adaptados, maridos seguindo a vida na carreira. Em que momento vocês falaram: preciso sair de casa, vou me jogar? Porque, afinal de contas, né, nós estamos falando dos Estados Unidos, é o país das oportunidades. Então, você, Anne, era arquiteta no Brasil. Era arquiteta. Dava aula. O que você fez aqui já nos Estados Unidos para levantar dinheiro? Para levantar dinheiro ou para minha saúde mental? Ambos, né? Eu acho que é mais a segunda. Acho que é mais a minha saúde mental. Começou pela saúde mental, Começou pela saúde mental. Mas claro que o dinheiro ajuda. Porque quando a gente converte, fala, nossa, seu marido vai ganhar tanto. A gente, uau! Eu ia falar disso. Uau, já tô de boa. Mas não, chega aqui, a gente ganha em dólar. E, um detalhe, a gente gasta em dólar. O dinheiro vai todo embora. Então, assim, claro que o salário dele, a gente faz as nossas necessidades básicas. E aí, um extra ia com o meu... com o que eu trabalhava na época. Né? Mas a gente dava para viver. Aí, foi quando, no Covid, eu ficava o dia inteiro em casa com os meninos. Eu falei, não estou dando mais conta. Já estou surtando.
E a única coisa que tinha que na minha cabeça veio para fazer, eu falei, eu preciso sair de casa e conhecer a cidade, porque a gente não podia conhecer a cidade, tudo fechado, ponto turístico, não podia ir na praia, fui na praia, uma ventania, deu até dor de ouvido, porque estava no inverno. Aí você vai pra praia de moletom, casaco, fazendo isso na praia. Aí eu descobri que podia entregar do Nordeste, fazer entrega, delivery. Ia de carro. Falei, é isso. O Glauco chegava, eu falei, eu só abaixo o aplicativo, é uma beleza. Você fala on, começa a receber o pedido, entrega, off, acabou. Você faz seu horário e não tem que dar satisfação a hora que dá. Deu, você trabalha 1 horinha, 2 horinhas, mas para mim já era um alívio só de sair de casa. Não falar, nem falava com ninguém, nem precisava falar. Chegava no restaurante, pegava comida, ok, thank you. E deixava na porta da casa do americano, que ele ainda mandava mensagem, deixa na porta e nem toca a campainha. Que não, que nem tira foto no aplicativo. Tira foto no aplicativo e fala, ai, pelo menos eu conheci os restaurantes da cidade, conheci um monte de condomínio. Então, eu consegui sair de casa um pouco para conhecer a cidade, para já dar uma aliviada na minha... E já tinha dia que você colocava os meninos no carro e ia entregar junto, né? Que eles não tinham... Eu que tinha que sair, que eu queria sair, mas eles não... Meu marido não tinha chegado, falei, vamos junto. Aí, põe eles no carro, falei, entrega. E eles morriam de rir. Para eles era uma diversão, que eles punham a comida na porta e saiam correndo. De vergonha. Aí, vamos junto entregar, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Essa é a parte que ninguém conta. É. Né? Não. A gente já vai chegar no que você está fazendo hoje, mas antes eu quero ouvir da Géia também, porque eu sei que você também fez Nordeste. Também, que aliás foi convite dela. Convite dela. Eu levo todo mundo pro Nordeste, porque a agenda é muito fácil. Você tá liberada, você on. Não tá mais off, acabou. Você vai A musiquinha pita até hoje. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, tira essa música da minha cabeça. A minha experiência do trabalhar aqui, eu acredito assim, eu demorei até um pouquinho mais, né? Depois de 6 meses que eu já estava aqui, por conta de também não conhecer ninguém, né? No começo, uma referência, o que eu vou fazer. Eu me senti bem perdida no começo. Bem perdida mesmo. Então, assim, o filho já estava encaminhado, o marido já estava dando tudo certo. Aos poucos você vai conhecendo mais pessoas, né? E conforme você vai se permitindo ampliar esse convívio, né? E essas novas amizades também, você vai expondo, assim, às suas vontades. Nossa, viu? Eu tô há tanto tempo parada já, você conhece alguém. Então, foi nesse momento que eu acabei conhecendo uma família de brasileiros, 2 médicos. E por 1 ano, o meu primeiro trabalho aqui foi como babá. Por 1 ano, eu trabalhei na casa deles, como babá do menininho deles. Ele era pequenininho na época, 3 aninhos. E o fato de eu já ter experiência com uma criança, isso para mim foi bom, foi fácil até por um lado, né? Mas, assim, foi o que me trouxe realmente aquela ânsia novamente de voltar a cuidar de mim e ter uma rotina para mim. E não é só sobre o dinheiro, que nem a Anne falou. O dinheiro extra é muito bem-vindo, né? Mas é aquela sensação de nós mulheres também, de termos assim, eu também tenho a capacidade, eu também posso, eu quero me sentir útil, né? Por mais que, assim, eu acredito que a função de dona de casa, ela é muito discriminada, né? Então, assim, e a gente percebe só isso quando a gente tá lá e a gente dá valor realmente para isso, né? Então, ficar em casa, eu tava me sentindo muito, assim, inútil, realmente. Mesmo cuidando, tá ali, leva o filho, busca o filho. No começo, a gente só tava com um carro, então leva o marido, bota o marido, busca o marido de volta. Ainda assim, parece que não era. Ainda assim, aquela sensação... Aquela sensação ainda de inútil ainda tá faltando, né? Então, esse primeiro trabalho como babá, realmente, assim, para mim foi um despertar novamente daquela independência minha, financeira. Meu momento, sou eu agora, né? E depois eu engravidei do meu segundo filho. Eu fiquei mais 2 anos quase novamente. De novo, parei até a gestação. E quando ele completou 1 aninho, quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, né? Eu continuei trabalhando de babá ainda, até uns 2 meses antes de eu
de eu ter ele, né? E parei. Então, teve depois aquele tempo de, sim, vou cuidar do meu pequenininho agora, né? E nessa fase veio o Covid. Eu fiquei em casa com aquele nenenzinho pequeno, eu fiquei em casa com o menininho maior, marido também. Ai, gente, não. Marido ficar em casa também... É difícil. É difícil. É difícil também. Então, assim, todo mundo em casa. Aí, eu conversava com a Anne também. A Anne tinha comentado do DoorDash, mas antes de eu fazer o DoorDash, eu me arrisquei a entregar jornais na madrugada. De madrugada? De madrugada, foi. Eu fui algumas vezes e cheguei à conclusão. Meu Deus, é muito perigoso, é muito arriscado isso. Era só porque eu precisava sair de casa. E por que eu fui na madrugada? Porque durante o dia eu tinha ocupação com as crianças, né? E chegava à tarde, o marido chegava do trabalho, mas ainda estava lá com o pequenininho, janta e não sei o quê. Então, esse trabalho do jornal começava das 10 horas da noite, mais ou menos. Ele ia toda a madrugada até umas 5, 6 horas da manhã. Só que como que você fica acordada a noite inteira e depois de manhã o seu nenê tá acordando, tá chorando de novo? Eu falei, não dá pra fazer isso. Mas era porque eu tava já no desespero de novo sair. Poder, assim, ocupar a minha mente de novo, né? Aí a Ana já tava fazendo DoorDash nessa época que foi, já tava um tempinho. Quando ela me falou, então, eu falei, eu vou fazer esse negócio também. E fazia a mesma coisa. O marido chegava em casa, tchau, obrigado, tá tudo seu, ó. Aqui, ó. Pega pra você. Por curiosidade, vou perguntar, vocês fiquem à vontade pra falar ou não. Quanto que dava pra fazer mais ou menos por hora com o DoorDash? DoorDash dava uns $20. 18 a 20 dólares por hora. Depende 18 a 20. do horário. Depende do dia, do horário. Eu cheguei a fazer até... porque acho que foi a época que eu mais pagou, assim, perto do Natal. Perto do Mas Natal, aí você sacrifica feriado. também. Só que daí você acaba sacrificando, né? Que todo mundo quer ficar em casa. Porque todo mundo quer ficar em casa. Você também quer ficar em casa com a sua família. Só que você olha assim, o negocinho tá lá, tá pagando. Ai, falei, meu Deus. Tchau, amor. Até comentando, porque olha, você vem de uma carreira de bancária do Brasil, você de arquiteta, e na minha percepção, que é um pouco do que eu senti também, o desapego, ele vai além das coisas materiais. Ele passa pelo desapego do ego também. Do status. Aqui não tem status. Você teve um momento em que você falou, não acredito, sabe? Eu saí do Brasil pra vir aqui fazer DoorDash. Não, na verdade, a gente tirava tanto sarro, a gente mais brincava, a gente compartilhava as situações que a gente passava. Gente, eu fui entregar comida no presídio. Você tá brincando? Um preso pediu comida. Acredito, você que tá na prisão no Brasil, pede DoorDash. Tá brincando? Eu falei, gente, eu só ia. Mas como que foi o endereço no aplicativo? O endereço tava o endereço do presídio. Você não imaginava que era um presídio. Aí eu procurando uma casa e nada. Aí parei, tinha lá um prédio enorme. Falei, olha, eu tô procurando esse endereço, que eu não acho o que é. A moça falou, é aqui. Aí ela me pôs pra dentro lá, entreguei pro policial da recepção lá. Aí eles chamaram, não sei quem era lá. Eu falei, tá, tchau. Eu não sabia dessa história, não. Ainda deu gorjeta. Olha lá, ele ainda é educado. Ainda é um presidiário educado. Não é? Que curioso. Mas esse DoorDash, a gente compartilhava cada coisa. É cada situação, cada figura, que, na verdade, sim, na hora é desesperador. Né? Mas depois dá risada. Mas depois você dá risada. Eu cheguei um cara abriu a porta uma vez, ele tava de cueca, somente. Aí eu, tá aqui, é seu. Não olha pra baixo. Mas não tem como, né? Você não vê que a pessoa está quase nua na sua frente. Em nome de Jesus, cubra-se pela mão. Mas não era só deixar na porta? Tem alguns que pedem para você entregar em mãos ou tocar. Tem alguns que pedem em mãos. E eu não sei se foi sacanagem do homem ou não, mas ele tinha pedido esse daí para entregar em mãos. Então, a hora que eu toquei, eu esperei, eu sabia das orientações. E a hora que eu vi, tá aqui o seu DoorDash, meu Deus do céu. Que falta de respeito, né? Você pega, enfim, muita situação. Cada desafio. E você trabalhou como helper também, faxina, você fez ou não? Depois do DoorDash, né, eu também fiquei por uns 6, 7 meses, que eu peguei bem a época do pico do verão aqui, que não falta trabalho. E foi a fase que a gente estava prestes a comprar a casa. Então, eu juntei o útil, né, que era preciso levantar um pouco mais de... O quanto mais a gente conseguir levantar de dinheiro, melhor para a gente dar a entrada da casa, né? E, ao mesmo tempo... Querido, fica mais uma vez com as crianças aí, segura aí a onda, que eu vou. Só que essa fase da limpeza, eu fiz aos finais de semana.
Porque durante a semana eu ainda tinha o nenê pequeno e eu cheguei a deixar ele algumas vezes em babá, mas não era o que eu queria. Eu não queria ficar deixando ele um dia inteiro nas babás, que elas têm muitas crianças dentro da casa, né? Eu agradeço muito pelas meninas que cuidaram dele, mas assim, eu achei que ele era muito pequenininho para isso ainda, né? Então quando eu conversei com meu marido, eu falei, olha, vai ser só por um tempo. Aí eu pegava todo sábado e domingo. Então, por quase 6, 7 meses, eu não tive os finais de semana direito com a família também. Então, foi mais uma vez você ali se reinventando, sacrificando algumas coisas aqui, mas foi necessário naquela época. E a importância de ter a visão familiar do futuro para você pensar no bem maior comum que está vindo. Sim. Né? Porque senão a gente, de fato, se perde no meio desse turbilhão. Porque, gente, não é fácil. Não é todo fácil. mundo caminhar, cada um patinando numa direção, ninguém sai do lugar. A família tem que estar unida com um objetivo só. E não só o objetivo, né? Assim, saber que, assim, gente, é temporário, é para esse propósito, né? Isso. Então, porque, que nem você estava comentando, né? Quando você vem de uma carreira já de antes, né? Consolidada, estava tudo certo. A Anne também provavelmente ficou anos na carreira também como arquiteta. E eu fiquei... 20. Então, eu acho que eu fiquei metade que você. Eu fiquei 10 anos na carreira bancária. Então, de repente, você fala assim, meu Deus. Não, você tem 2 problemas. Caramba. O primeiro é o desapego. É o desapego. E o depois é o tempo para pensar na vida. E aí você chega aqui, você tem tempo. Coisa que você nunca teve, que você vai no trabalho, no Brasil, naquela correria dia a dia, você não tem tempo para refletir, filosofar sobre sua própria vida. Aí chega aqui, você tem o seu desapego que você teve e depois o tempo para pensar. Porque todo mundo foi para a escola, foi trabalhar e você está em casa, pensando o que você vai fazer da sua vida. E cada vez mais a gente tem dificuldade. E aí você tem que pensar, refletir. Geral, né? E aí, o que você pode ser? Faz tudo o que você quiser. Você pode, esse que é o problema, você tem um monte de oportunidades. Tem muitas oportunidades. Então, você tem que se conhecer para se arriscar em alguma coisa. Chegando nesse ponto, em que momento, porque vocês vieram com um contrato local, vocês chegaram aqui com visto L também? L também. L. E em que momento você voltou a estudar e decidiu... No Covid. Foi no Covid mesmo? No Covid. Os meninos fiz tudo. Porque os meninos estavam em aula online e eu não sabia o que eu queria ser da minha vida. Eu estava pensando. E aí eu fui ver para a faculdade, o que eu tenho que fazer ou para trabalhar. Aí eu vi que um diploma de high school aqui, que é o ensino médio, te abre muitas portas. Aí eu comecei a fazer eles chamam de GED, que é o GED, é um supletivo do Brasil. Então, os meninos estavam em aula, e aí, enquanto eles estavam em aula, eu também fui fazer o supletivo. Mas só que eu já era arquiteta, eu tenho especialização, mestrado no Brasil, mas não tinha nenhum diploma americano. Então, não vale nada. Não vale nada aqui. Aí eu falei, vou fazer esse supletivo. Aí, enquanto os meninos estavam lá, comecei a fazer o supletivo, peguei meu diploma de supletivo. Aí, depois, de novo, pensando nos meninos, a gente tem que encontrar alguma coisa que encaixa com a agenda deles. E procurando alguma coisa para fazer. Aí, logo depois que voltaram às aulas. Aí eu vi que na escola eles precisavam de voluntários. Os pais podiam ir lá e você podia ser voluntário. Ajudava a aplicar a prova, ajudava no mercadinho que tem lá sexta-feira para angariar fundos para a escola. Então, eu apliquei para ser voluntária na escola. Aí, eu lá na escola vi que podia ser professora substituta. Você não precisava ter uma faculdade para ser professora. Então, aqui eles têm um sistema que quando o professor falta, você é do distrito escolar. Então, você tem uma aplicação lá, um aplicativo online, que se você for a professora substituta contratada do distrito, também pela sua agenda, você vai lá e escolhe o professor. Quando vai faltar, fala, no dia tal, na escola tal, esse professor vai faltar. Aí você, do outro lado, você fala, nesse dia eu posso substituir, ele deixa o plano de aula lá, você só aplica. Então, eu sempre pegava para ser a professora substituta na escola dos meus filhos, quando algum professor lá ia. Então, eu ia com eles, ficava lá e depois ia embora. E para ser professora... Só com o diploma de high school? Só com professor. Aí já me valeu esse diploma do high school. Então, e aí como eu falava português e espanhol, eu comecei... Meu plano era, vou trabalhar 3 vezes na semana, ou 2, 3 vezes na semana eu vou na ginástica. Era o meu... Vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim, porque agora eu tenho tempo. E já consegui sair de casa para fazer alguma coisa. Só que aí na escola eles me chamavam todo dia. Então, durante 1 ano, o negócio que era para ser
de vez em quando, eu fui todo dia para a escola. Eu falei, opa, isso aqui dá alguma coisa, eles precisam. E toda hora eles me chamavam lá na secretaria, porque chegavam os pais estrangeiros que falavam espanhol e português, e eles não sabiam como lidar. Aí fala, hey, Miss Grupik, você pode vir aqui no front office? Eu falo, tá. E eu ajudava eles. Falei, olha, isso aqui dá alguma coisa para mim. Aí eu falei, o que precisa para ser professora, já que eu vou tirar proveito dos idiomas que eu tenho? Aí eu descobri que o meu diploma de arquiteta não valia para eu ser arquiteta, mas valia para eu fazer um mestrado na faculdade. Uhum. E aí eu apliquei para fazer um mestrado de educação para ser professora. E aí, durante 1 ano, fiz um intensivo, que foi realmente intensivíssimo. Foi intensivo demais, mais do que eu queria. A palavra, literalmente, foi. O significado da palavra. Foi duro. Não foi difícil, mas foi muita coisa, foi intenso. Aí, eu fiz o mestrado e aí comecei a ser professora. Concluí, depois de 1 ano, em julho. Depois de 1 ano, com o diploma de mestrado, você pôde aplicar para o distrito escolar para ser professora mesmo. E já foi contratada? E já fui contratada antes de sair o diploma, porque aqui eles têm uma demanda de mão de obra muito grande. Meu diploma saiu em agosto, eles me contrataram em julho. E hoje você dá aula para qual idade? O que você faz? Hoje eu sou professora agora, eles chamam de ML, que eu dou aula de inglês para quem tem o inglês como segunda língua. Então, todos os imigrantes da escola, se você preenche lá, eles têm um questionário quando você faz a matrícula, que se você fala alguma outra língua além do inglês, então esse aluno é um potencial a ser meu aluno. Então, eu peguei o Elementary School, que vai do Kinder até o 5º ano, e eu dou aula, suporte de inglês para esses alunos que estão chegando. Continua sendo professora? Eu era professora. No Brasil, agora quando eu voltei a ser mudou professora. o módulo. Só mudei a idade das crianças. A idade das crianças. Eu acho muito legal você falar que, assim, ok, você se viu ali em casa, naquele momento de dificuldade, mas você foi em busca. Eu né? fui procurar. Você foi procurar e encontrou maneiras de se movimentar. E eu gosto muito de falar isso. As coisas começam a fluir. Foi. Quando você se abre. Entra, se abre, se mete, as coisas começam a acontecer. E aí uma coisa vai puxando a outra, porque se eu não fosse voluntária, hoje eu não teria meu mestrado. Então, eu comecei como voluntária na escola e depois vi uma oportunidade de ser substituta, vi uma oportunidade de ser professora. Se eu tivesse ficado em casa, eu nunca ia ver essas oportunidades. E tudo começou só sendo voluntário. Isso é uma dica super legal, que talvez muitas pessoas, mães, né, que são recém-chegadas aqui, não saibam. Mas em todas as escolas aqui, existe essa cultura da participação dos pais. Né? Então, sempre tem esses programas de voluntariado, seja para pintar alguma coisa, participar de algum evento, servir. Eles, né? Eles prezam muito pelo serviço. Mas eles fazem serviço da comunidade. Mas na escola, eles têm um acesso muito restrito. Isso era no Brasil, você chega na escolinha, você conversa com todo mundo, professor, diretor. Aqui, não. Aqui, você deixa a sua criança ali no carro ou no ônibus e você não sabe nada que acontece lá dentro. Uhum. Não sabia nem quem eram os professores. Isso um pouco me incomodava. Um dos motivos que eu quis ser voluntária também era meio que dar uma de espiã para saber o que acontecia lá dentro. E aí, porque você tem que ter um registro para ter acesso à escola. Então, eu falei, eu vou ser voluntária, ver o que acontece, e aí as coisas... Por detrás. Existe um controle. Um controle, não é qualquer pessoa, né? Por questões de segurança também, mas você as portas estão abertas, né? De qualquer forma. É só algo burocrático, não é algo difícil. É só você vai lá, se identifica e se eles precisarem, eles te chamam. E o mais legal é que você acaba se expondo ao inglês também, e isso vai te empurrar cada vez mais para dominar a língua. Para você se adaptando à língua também. Voltando para as suas viradas de chave. Então tá, a gente falou do Nordeste, a gente falou de babá, Nordeste, faxina... Falamos Jornal da Madrugada. Você entregou o Jornal da Madrugada. E você teve um tempo também em que você trabalhou na MSC, que é a empresa de logística e tal. Ela é muito conhecida no Brasil pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro. Por ser uma empresa de cruzeiros, mas ela é uma empresa de logística também. Isso. E foi... Por quanto tempo você trabalhou na MSC? Eu fiquei por 1 ano até estar próximo de vencer o meu work permit, né?
Então, eles me deram um prazo muito curto do work permit, né? Por conta do visto do meu marido, por conta do vai sair do L para entrar no H, né? Então, assim, a hora que aplicou pro outro visto, o H, foi cortado, né? Eles não estendem o visto do L1 para a esposa. Então, aí, nesse 1 ano que eu tive ainda do work permit, quando eu apliquei, estava procurando outras vagas, né? Outra possibilidade de trabalho. Eu encontrei, né, a MSC. Foi realmente só... Você encontrou online? Foi online. Na verdade, sim, foi muito sem querer no Facebook de outra pessoa. Meio que um pouquinho de xeretinha, assim, uma conversa de alguém, assim, me chamou atenção, uma palavra que ela usou, alguém perguntando para alguém, você sabe de alguém que precisa na MSC? Eu falei, que é isso? Me chamou atenção por algum motivo. Então, a hora que eu entrei, eu vi a conversa dessas duas pessoas, aí uma falando assim, tenta lá a vaga, isso, aquilo, eles estão sempre precisando. Deixa eu dar um Google, o que é MSC primeiro? Porque para mim, eu sempre associei assim... MSC Cruzeiro. No Brasil, eu só conhecia assim. Então, a hora que eu entrei, eu vi que era essa companhia, né, de containers, né, de shipping. Eles estão localizados no mundo todo, né? Falei, gente, mas... Me interessei. Me interessei, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, acho que é muito grande para mim. Sabe aquela coisa assim que você fica... Gente, isso aqui é muito pra mim. Imagina, até ontem eu tava... Aliás, até ontem não, faz 2 anos que eu tô parada, né? Quando eu digo parada, é simples, assim, eu não tô exercitando a minha mente a pensar o inglês e no sistema, mexer em computador novamente. Eu tava no automático, era na força mesmo. Era o teu corpo fazendo a força ali, não a sua mente mais, né? Então, é a hora que eu pensei... Gente, é muito pra mim. Não. Aí, essa foi a vez que daí meu marido se viu na posição de... Não, você é capaz. Eu vou te apoiar. Você consegue. Eu só me inscrevi porque ele deu apoio. Me apoiou. E ele fez acreditar que... Não, eu consigo, sim. Eu consigo. E... Caramba, foi muito rápido. Acredito que coisa de 1 mês chamaram, fiz a entrevista, deu certo. Nem acreditei. E não é só sobre passar a entrevista, é você depois entrar numa empresa americana e você fala assim, caraca, que diferente do Brasil. Que diferente. Primeiro, você vai chegar a dar um good morning, não existe muito good morning ali, né? É assim, é um... E eu cheguei toda animada. Ai, gente, aquela coisa assim, nossa... Que felicidade de estar aqui, sabe? Então, eu fui conquistando o meu cantinho ali. No entanto, que quando foi preciso eu sair, gente, foi extremamente gratificante o seu gerente, o seu diretor virar para você com lágrima praticamente e falar assim, você tem as portas abertas aqui, né? Então, assim, eu tenho muitas boas lembranças de lá, vou carregar muitas boas lembranças de lá comigo. Só que daí veio a parte que eu tava sem o work permit novamente. E agora? O que eu vou fazer? Isso me fez lembrar uma coisa que eu já ouvi na minha experiência na Lowe's e tal, e conversando com outras pessoas brasileiros que trabalham para americanos, para empresas americanas, é que, de uma maneira geral, essa proatividade que a gente tem e esse calor mesmo natural, esse calor humano natural ali da nossa cultura, faz com que o que é básico para nós, é natural, é da nossa natureza automático fazer, nosso, seja valorizado por eles. Então, normalmente, profissionais brasileiros são bem cotados para empresas americanas. Aqui, pelo menos foi isso que eu ouvi falar. E não e você não precisa se esforçar muito, é que nem você falou, é só assim, é o seu natural. Para mim era natural ver aquela situação, e como que eu vou ficar parada, calada diante daquela situação? Não. Ok, teve essa pausa, agora eu sei que essa questão do visto já está resolvida e você está iniciando novamente, tendo um novo recomeço. Teve um novo recomeço. Trabalhando com seguro. Isso. Com seguros aqui nos Estados Unidos. Foi. Esse ano, junho, julho, nós conseguimos novamente o work permit, né? Por conta novamente do processo, que agora estendeu a mim esse processo, esse work permit novamente. E esse trabalho, assim, ele está ligado novamente ao mundo bancário, vamos dizer assim. Então, para mim, eu estou utilizando da oportunidade, daquilo que eu já tenho como bagagem do banco, que é
A comunicação com o cliente, né? É você ali conversar sobre produtos, os serviços, como você pode ajudar esse cliente. Então, eu estou estudando, é uma fase ainda de estudar, que eu preciso, né? Eu preciso tirar a licença do estado da Carolina do Sul, para eu, então, me tornar uma agente de vendas de seguro e previdência e... Enfim. Mais um recomeço. Agora é mais... você. Esse agora, eu estou vivendo, nesse exato momento, mais um recomeço, na verdade. É novamente me reinventando, só que dessa vez também, assim, trazendo um pouco do meu conhecimento, um pouco daquilo que eu já vivia no Brasil, só que, né, agora nessa empresa americana. Dentro da cultura e dentro da empresa americana agora. Se reinventar é preciso em qualquer lugar, ainda mais quando a gente deixa a nossa casa, a nossa zona de conforto para vir para um país novo. Meninas, obrigada mais uma vez por estarem aqui. A gente que agradece. Foi um bate-papo delicioso. Eu espero que você, mulher que acabou de chegar aqui nos Estados Unidos ou sonha um dia em vir, espero que, tendo ouvido aqui as histórias da Jéssica e da Anne, você se sinta um pouco mais preparada e confiante. E lembre, antes de tudo, de que as oportunidades existem para todos, mas que é importante você estar em movimento, porque dólar não dá em árvore. Não. E a gente precisa, de fato, quebrar paradigmas, abrir mão do ego, de coisas que antes eram importantes para você. A hora que você se vê numa vida de imigrante, você percebe que não tinham tanta importância assim. E é isso. Obrigada mais uma vez. Se você tiver uma dica para dar para essa mulher que tá chegando, o que você Mulher que tá falaria? chegando, uma dica. Primeiro é se abre, pensa em você e aprende a cozinhar. Porque a primeira coisa que você vai sentir falta é de comida brasileira. Ai, verdade. Aprende um prato, não precisa ser nada. Aprende um prato, de preferência um churrasco. A minha dica realmente, assim, você foca na família, foca no propósito, foca naquilo que vocês estão buscando em comum, né? Se apega a isso, porque é o que vai te dar a força no dia a dia para você realmente não querer voltar, desistir. Então, assim, mesmo que você cair, recomeça. Você vai ter que voltar um pouquinho para trás às vezes, mas, caramba, é sempre, sim, pensando realmente no futuro e é isso. Não desistam. Pensar na família é sempre importante, é um valor muito forte para todos nós, mas lembrar que para que tudo flua, você também, mulher, precisa estar bem acima de tudo. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembra de deixar o seu like aqui, comente, deixe comentários. Olha, um episódio muito especial para mim, gente. Que responsabilidade aqui ser a host, né? A primeira vez. Então, um baita desafio para mim aqui. Então, por favor, comentem, deixem sugestões de temas que vocês querem que a gente traga por aqui. A gente já tem muita coisa preparada, planejada, mas o Latincast existe para atender a você que está aí assistindo. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até.